Tudo bem, meus caros alunos? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá. Hoje eu vou estar falando para o primeiro ano do ensino médio e para o primeiro EJA sobre o segundo PET, que são os planos de estudos tuturados, da semana 1. Olha, no primeiro PET, só para a gente relembrar, a gente viu um pouquinho sobre aqueles métodos de separação dos materiais. O segundo PET, na primeira semana, ele vem falando sobre transformação da matéria. Quando a gente fala em matéria, a gente sabe que a gente está falando de tudo que existe, porque tudo que ocupa lugar no espaço é uma matéria. Essas transformações da matéria, elas acontecem no nosso dia a dia de forma tão constante que às vezes nós passamos despercebidos quanto a essas transformações. Tudo o que acontece na nossa vida é uma transformação, e essa transformação ela é dinâmica, ela não para, ela ocorre constantemente. Nós mesmos estamos nos transformando, porque a cada segundo, a cada minuto que passa, nós envelhecemos. E esse envelhecimento são processos de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, quando a gente fala de transformação da matéria, a gente pode dividir ela em duas formas. A primeira forma, mais simples de toda, são as transformações físicas da matéria. O que é uma transformação física da matéria? É quando aquela matéria, ela simplesmente muda o estado de agregação dela. Se eu pego, por exemplo, uma água e coloco para fazer café, então eu coloquei água no fogo. A água começa a ferver. A água, ela começa a diminuir dentro da vasilha. Mas é porque a água desapareceu? Não. A água que estava no estado líquido passou para o estado gasoso. Teve uma ebulição. E isso é uma transformação física. A matéria não deixa de ser aquela matéria, porém ela muda de estado de agregação. Quando a gente pega aquelas pedrinhas de naftalina e joga dentro do guarda-roupa, a pedrinha aos poucos começa a desaparecer. E a gente começa a sentir um cheiro forte de naftalina. O que acontece? Ela sofre um processo de sublimação. Ela passa do sólido direto para o gasoso. Então, é uma transformação física da matéria. Então, tudo que não deixa de ser o que é para ser outra coisa são transformações físicas. Agora, quando a matéria ela modifica a conformação dos seus materiais, aí deixa de ser uma reação física e passa a ser uma transformação ou uma reação química da matéria. Um exemplo bem clássico de uma reação química da matéria. O leite, quando ele azeda, ele sofreu uma reação química. Ele azedou, mudou suas características químicas. A comida, quando estraga, ela entra num processo chamado de decomposição. E a decomposição também é uma reação química, porque ela deixa de ser aquilo e passa a ser outra coisa. É como se fosse uma mágica. Vamos imaginar que eu tenho uma caneta, aí de repente essa caneta transforma num caderno. Seria uma transformação química. Na verdade que seria uma mágica. Eu também sou um pouco de mágico, mas tudo bem. Mas na hora que a matéria ela modifica, a gente fala de reações químicas. Quando a matéria apenas muda o estado de agregação, é uma reação física. Então, para ficar mais evidente, ou para ficar mais fácil da gente ver isso no dia a dia, vamos começar a observar as coisas e vamos observar as evidências. Todas as reações químicas, elas costumam deixar alguma evidência para a gente poder falar, opa, aquilo é uma reação química. Uma grande evidência de uma reação química. Eu vou colocar 4 evidências. A primeira evidência de uma reação química. Mudança de cor. Você vê uma coisa
e viu que com o passar do tempo aquilo ali está mudando de cor, provavelmente é uma reação química. E isso acontece aqui em casa. Às vezes eu olho para um pé de manga, fico observando lá a manga, fico olhando, aí a manga está verde. Depois de um certo tempo a manga fica madura. Opa, ela estava verde e amadureceu. Ela deixou de ser verde e passou a ser amarela, avermelhada. Opa, mudou a cor, é uma reação química. Além de mudança de cor, algumas reações químicas têm uma segunda evidência, que é liberação ou absorção de calor. Como assim? Olha, todo mundo sabe, eu acho que é nítido que uma fogueira ou um fogo, alguma coisa queimando, sofrendo combustão, é uma reação química. Se eu pego uma madeira, por exemplo, e jogo ela numa fogueira, aquilo deixa de ser madeira e vai se transformar em gases, em cinzas e outros materiais. Mas como que a gente sabe que aquilo ali está pegando fogo? Ou qual que é a maior evidência do fogo? Não é o calor que ele emite? Então, reações químicas, algumas delas acontecem com liberação de calor ou absorção de calor. Eu lembro minha mãe às vezes lavando cimento, esses trem, ela misturava lá ácido muriático, que é aquele ácido amarelinho que a gente compra no supermercado, com alguns outros produtos de limpeza. Aí de repente aquilo ali começava a borbulhar, ferver e começava a esquentar. Opa, era uma reação química acontecendo. E às vezes a gente nem presta atenção nisso, a gente faz isso sempre, nem presta atenção. A própria chama do fogão, por que a chama do fogão consegue cozinhar um alimento? Porque na hora que queima o gás de cozinha, mistura o gás de cozinha com oxigênio para poder ter o fogo. E aquele fogo, aquela reação química, aquela transformação química libera calor. Terceira evidência, formação de precipitado. O que seria essa formação de precipitado? Imagina dois líquidos, você mistura eles e começa a aparecer um sólido, uma areia no fundo. Opa, mas se era líquido, como que pode aparecer sólido? É porque formou um precipitado. E quarta evidência, que eu acho que é uma das mais fáceis da gente ver, é a liberação de gases. Reações químicas, algumas reações químicas ou transformações químicas liberam gases. Exemplo, como que eu sei que um salgado que a gente vai comer está estragado? Às vezes é pelo gosto, mas muitas vezes eu nem preciso colocar ele na boca para saber que ele está estragado. Simplesmente pelo cheiro. Por quê? Porque na hora que aquela reação química está acontecendo, já começou a ter algum cheiro estranho, odor, principalmente essas reações de decomposição. Às vezes começa a putrefazer a matéria orgânica e aquilo libera um cheiro muito desagradável. Então, são evidências de reações químicas. Então, reações químicas e reações físicas está presente no nosso dia a dia. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer é começar a observá-las e conseguir identificar qual que é química e qual que é física. E esse é o objetivo dessa primeira semana do PET. Diferenciar uma reação química de uma reação física. Para tentar ficar mais claro, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma volta aí pelo meu jardim e lá fora vamos mostrar algumas reações químicas e físicas, ok? Um exemplo de transformações físicas e químicas a gente vê no nosso dia a dia. Eu particularmente relaxo demais com esse barulhinho da água. Olha, vocês podem até não acreditar, mas antes de ontem, essa vasilha estava cheia de água e hoje já está pela metade. Mas a água, será que simplesmente desaparece da vasilha do nada? Lógico que não. A gente sabe que nada desaparece da natureza, a não ser que for mágica. E eu não faço mágica ainda. Mas o que aconteceu? A gente pode observar que o nível de água ele vai diminuindo com o passar dos dias, porque a água vai evaporando. Deixa de ser água no estado líquido, que é essa água que está caindo, e passa a ser água no estado gasoso.
Mas deixou de ser água? Lógico que não. Ela só mudou o estado físico da matéria. Então, esse é um exemplo clássico de uma transformação física. Ela não deixou de ser aquele material. Mas no mesmo exemplo, se a gente observar um pouco mais em cima, a gente começa a observar que a madeira, aonde está em contato com a água, está começando a apodrecer. Opa, peraí, apodrecimento? Então está deixando de ser madeira para ser uma matéria orgânica diferente daquela madeira. Aí já é uma reação química. Então, nas reações químicas, as matérias se transformam os seus componentes formadores, e nas reações físicas, elas não sofrem transformação do material, elas só sofrem uma transformação física. Igual aqui a gente pode observar que aonde a água cai, ela cria ondas, cria bolhas, mas não deixa de ser água. Essas ondas são ondas mecânicas, também ou compostos físicos. Por quê? Porque são uma propagação de energia, que é a energia potencial gravitacional que a água está caindo sobre essa lâmina d'água que está embaixo. Mas aqui a gente pode observar também um motorzinho que está ligado à eletricidade, ou seja, energia elétrica, que vai gerar vai altear ou vai elevar o nível da água, que vai cair por gravidade, gerando energia potencial gravitacional, ok? Então esse é um dos exemplos que eu acho legal a gente poder estudar. Ó, eu e meu amigo Thor, nós vamos mostrar uma coisa que eu sou fascinada, que é com planta. E nas plantas a gente também observa reações químicas, mais reações químicas. Tem até uma parte de física também, que é a evaporação da água, mas vamos abordar principalmente as reações químicas. Olha esse manacá que eu comprei, que é da família das tibolchinas, que é a mesma família daquela planta quaresmeira. Só que a quaresmeira é a tibolchina granulosa e o manacá é a tibolchina mutanis, ou mutalis, alguma coisa assim. Olha que legal, ou que interessante, em uma mesma planta a gente vê flor de duas cores diferentes. Uma flor branca e uma flor roxa. Ah, mas é porque a planta tem duas cores? Não. É porque uma flor branca, ela vai se transformar numa flor roxa. Por que isso acontece? Porque a flor branca é a primeira flor que nasce. É uma flor feminina. Quando ela começa a receber pólen de uma flor mais velha, ela começa a transformar-se numa flor masculina, sofre uma reação metabólica, ou seja, uma reação química, e transforma-se numa flor roxa. E isso acontece com qualquer fruto que a gente observa. A mudança de coloração geralmente são evidências de uma reação química. Olha para você ver, esse gramado meu, ele estava bem verde há pouco tempo atrás. No frio, com a diminuição da temperatura, ele acaba ficando mais seco. Por que isso acontece? Porque quando esfria, o metabolismo da grama ela é diminuída, ou seja, uma reação química que acontece dentro das células do vegetal faz com que o gramado se torne mais seco. Então a gente tem que observar que ao nosso meio, ao nosso redor, tudo é reações, seja ela química, seja ela física. Continuando a nossa aula com o nosso amigo Thor, vamos observar uma coisa que eu acho que poucas pessoas observam. Uma placa metálica fora de casa, que eu chamo de portão. Se vocês nunca viram, eu vou lhes apresentar o que é um portão. Isso é um portão. Quando a gente coloca um portão na casa da gente, qual que é a primeira coisa que a gente costuma fazer? Pintar ele. Por quê? Vamos observar ou vamos procurar um local onde ele não esteja pintado. Olha para você ver, um local onde a tinta saiu. A tinta saiu e o que aconteceu com esse local?
o metal do portão começou a ficar mais alaranjado. Isso se chama ferrugem. Quem nunca viu um material enferrujar? Por quê? O contato com a água e o oxigênio faz com que o material sofra esse processo de oxidação, que a gente chama de ferrugem. Por isso que a gente pinta as partes metálicas para que elas não sofram esse processo. A ferrugem é uma reação química, porque deixa de ser metal e passa a ser um óxido de ferro. Ok?